Olá, meus amigos. Meu nome é Luiz Antonic, eu sou professor universitário e estou aqui para te apresentar mais uma parte, a segunda parte do nosso curso de Free Cash Flow. Na primeira aula, a gente explicou um pouquinho o que é o Free Cash Flow. Se você não viu a primeira aula, você infelizmente vai ter que voltar para pegar a primeira aula, senão você vai ficar perdido aqui com o que a gente está falando. Então, o fluxo de caixa livre, o Free Cash Flow, para a empresa, é um tipo de fluxo de caixa que serve para a gente fazer valuation, ou seja, ele serve para você avaliar uma empresa. Você vai ver que existe um outro tipo de caixa que ele serve para avaliar ações. Mas esse fluxo de caixa que nós estamos trabalhando aqui, ele serve para avaliar empresas. E o que é esse negócio? Esse aqui é o seguinte, é o dinheiro, é a grana que a empresa consegue gerar, é dinheiro mesmo, após pagar todas as despesas que ela tem, alterações que ela tem em investimentos, alterações de capital de giro, impostos, essas coisas todas. E esse free cash flow, ele realmente é um benchmarking para você ver a saúde financeira de uma empresa. Porque, pensa só, uma empresa que não consegue gerar caixa não serve para investir. Então, existem várias maneiras de calcular isso. Se você consultar uma bibliografia, você vai ver que as pessoas calculam assim, calculam assado. Então, eu fiz para você aqui um negócio que é muito simples e partindo do lucro líquido do exercício. Porque eu penso o seguinte, se você não sabe nada de contabilidade, você pelo menos sabe o que é o lucro líquido do exercício. Então, você pega o lucro líquido do exercício, acrescenta a depreciação, acrescenta a despesa financeira, retira o CAPEX e retira o investimento no giro, você tem o free cash flow da firma. Então, este é o número aqui, esse é o número mágico, esse aqui é o número do segredo. É claro que você precisa aprender aqui o que essas contas aqui, contábeis aqui, que eu vou tentar mostrar para você. Então, se você pegar depois do fluxo de caixa da firma, colocar de volta a despesa financeira e colocar de volta aqui o benefício dos juros, ou seja, o benefício que o imposto de renda tem nos juros, em inglês a gente chama isso aqui de tax shield, ou seja, um escudo. Se você fizer isso, aí você tem o fluxo de caixa da empresa, fluxo de caixa do patrimônio líquido. Este é o fluxo de caixa que nós vamos usar para calcular o valor das ações. Então, o fluxo de caixa do acionista é quanto de dinheiro está disponível para o acionista, depois do pagamento de todas as despesas que a empresa realizou. Então, é uma medida, está aqui a fórmula, e depois você pode dar uma olhada nessa fórmula aqui com mais vagar. Lembre sempre que é o seguinte, isto fluxo de caixa para o acionista, isso não quer dizer que eu vou pagar para o acionista esse dinheiro, olha, não tem nada a ver. O que eu vou pagar para o acionista é o dividendo que eu vou distribuir. Não confunda dividendo com fluxo de caixa para o acionista. Então, em teoria, a gente tem dois modelinhos de fluxo de caixa, cada um com uma serventia, ou cada um com uma utilidade
separada. É claro que os dois deveriam produzir o mesmo valor patrimonial se os dados forem consistentes. Mas eu vou dizer para você aqui, tem aqui, cada um deles tem a sua vantagem de uso. Eu sempre estou focada nesse aqui, porque eu trabalho muito com avaliações de empresas, e então eu estou sempre buscando o fluxo de caixa da empresa. Como eu trabalho com avaliações, o meu foco é aqui. Se você trabalha com ações, você vai colocar um foco no fluxo de caixa do acionista. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai calcular o free cash flow de uma série de anos aqui, por exemplo, 2021, 22, 23, 24, calcula tudo isso daqui e depois a gente vai calcular o presente. O valor presente desses fluxos de caixa aqui é o valor da empresa. No caso do fluxo de caixa do acionista, você vai fazer um cálculo um pouquinho diferente e deve chegar no mesmo valor. Olha, eu estou falando no mesmo valor, eu estou falando em dados consistentes. O valor vai dar um pouco diferente, em termos de valor vai dar diferente, mas aqui, ó, deixa eu mostrar para você, ó. Aqui, esses dados aqui, isso aqui que eu falo em ser o mesmo valor, ou seja, os dados são consistentes, ou seja, se você adicionar essas contas ou diminuir essas contas, os valores permanecem coerentes. É isso que eu quero dizer para você aqui. Então, a gente parte da premissa e que é o seguinte: primeiro, gerencialmente, não é contabilmente eu não posso fazer isso. Eu pego e divido o balanço em 3 partes, ou seja, eu divido o balanço em ativo, em passivos e patrimônio líquido. Por quê? Na verdade, o seguinte, se eu somar o passivo com o patrimônio líquido, ele vai me dar o ativo. Tá vendo aqui, ó, que eu coloquei uma chave, ó, essa aqui esse que é o conceito. Mas para essa finalidade, como é gerencial e não é contábil, a gente se baseia em dados contábeis. Mas isso aqui não é um dado contábil. Então é o seguinte: passivo, para mim, liabilities, passivo, é uma coisa, e patrimônio líquido, equity, para mim, é outra coisa. É claro que os dois somados vai dar o total do ativo, mas você vai ter que separar, porque a gente vai precisar calcular o custo de capital deste e deste daqui. Então, o fluxo de caixa descontado vai fazer o seguinte, vai partir do seguinte conceito: a empresa vale os fluxos de caixa futuro que ela for capaz de gerar. Então, nós vamos usar este custo de capital aqui para calcular o valor presente desses fluxos de caixa. Então, a taxa média de atratividade vai ser o custo desses dois capitais aqui. Então, é com eles que eu vou calcular o valor da empresa versus para estabelecer quanto que ela vale no mercado. Lembre sempre que o seguinte, olha, uma empresa, contabilmente falando, é claro, o seguinte: aqui eu tenho ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, uma empresa vale o quê? Contabilmente, ela vale o seu patrimônio líquido. Mas, nesse nosso caso aqui, não é disso que nós estamos falando. Nós vamos dizer o seguinte, que uma empresa vale os fluxos de caixa futuro que ela conseguir gerar. Espere um pouquinho,
porque já vem aí, na próxima aula, a gente vai mexer com esses fluxos de caixa e vai ficar um pouquinho mais fácil para você entender esse assunto. Então, perceba a diferença. Contabilmente, o valor da empresa está no patrimônio líquido. É claro, se uma empresa tem 100 de ativos, ela tem 100 de ativos, ela tem 70 de passivos, sobrou 30. O que é esse 30? Esse 30 é o patrimônio líquido. Então, contabilmente, uma empresa vale o seu patrimônio líquido. Mas, se você for comprar uma empresa, a medida mais correta, a medida mais acertada para você avaliar quanto vale essa empresa, seria o seguinte, você pegar os fluxos de caixa que ela gera durante um determinado período de tempo e trazer esses fluxos de caixa para um futuro, para o presente, descontados a uma certa taxa mínima de atratividade, ou seja, descontados através do WACC. Se você não sabe o que é o WACC, aqui no canal a gente tem um curso de custo de capital, não deixe de assistir, porque é super importante para você aprender o que significa isso. Então, meus amigos, na aula de hoje é isso. Muito obrigado. Não deixe de assistir as próximas aulas. Um abraço.